Bom dia, queridos internautas! Vocês estão assistindo Conversando com o Florescendo Ser, hoje com mais um Dicas de Ouro, compartilhando nossos saberes, respondendo suas perguntas, curiosidades e novidades. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021, e agora são 12 horas e 1 minuto. Eu sou o Otoniel Siqueira, um bom dia para vocês. Temos aqui também a Nivanda Maria. Bom dia, Nivanda. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. O Dan Santos aqui. Bom dia, Dan. Bom dia, pessoal. Tudo bem por aí? Nós três formamos o Florescendo Ser, um aconchegante espaço criado para facilitar a autocura. Você está no lugar certo? Compartilhe essa live com os seus conhecidos. Vamos lá? Qual o assunto de hoje, Nivanda? Bom, para hoje, nós escolhemos um tema que nos desafia diariamente: a verdade. Sim, a verdade que constrói as nossas vidas, a nossa realidade, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nos leva a escolher seguirmos por aqui ou por ali. Quantas discussões nós empreendemos em defesa da nossa verdade, não é? Já pensaram nisso? Quantas discussões, quantas brigas nós já enfrentamos, e quando nós pesquisamos sobre a verdade, nós encontramos um material bem interessante. Em 1873, o filósofo Nietzsche escreveu uma obra muito importante que até hoje norteia muitos estudos, que se chama Sobre Verdade e Mentira no sentido extramoral. E nessa obra, o Nietzsche coloca: o que sabe propriamente o homem sobre si mesmo? Sim, seria ele sequer capaz de alguma vez perceber-se completamente, como se estivesse numa vitrine iluminada? Será que podemos, mesmo nos conhecer, saber do que somos capazes? Já a escritora Clarice Lispector traz duas coisas que eu acho maravilhosas. A primeira é: a única verdade é que vivo. Sinceramente, eu vivo. Quem sou? Bem, isso já é demais. E a outra que a Clarice traz é: depois que descobri em mim mesma como é que se pensa fazendo comigo mesma negociatas, nunca mais pude acreditar no pensamento dos outros. O Rubem Alves, que tem obras maravilhosas, inclusive tem uma coleção que eu acho que é maravilhosa, chamada Histórias para Pequenos e Grandes. Ele fala assim: o que é necessário compreender é que ninguém tem a verdade. Nós só damos palpites. No momento em que os indivíduos compreenderem que suas verdades não passam de palpites, eles ficam mais tolerantes. E é gostoso conversar mansamente, cada um ouvindo honestamente o que os outros têm a dizer. Legal, né? Bacana, muito legal. Agora eu vou falar um pouquinho da Monja Coen. Monja Coen diz em seu livro Verdade: será que aquilo que falamos e pensamos é verdade? Vejamos alguns ditados populares e os comentários da Monja Coen. Amor de mãe é incondicional. Seria mesmo verdade? Existem vários tipos de mães. Umas que nunca receberam afeto nem amor. Uma família acha que um rapaz é a melhor opção de casamento para uma filha e a obriga a se casar. Mas, se ela já tivesse outro amor, como seria? Após nascer o segundo filho, ela deixa as crianças em casa e foge com o antigo namorado. O amor dela de mãe foi mesmo incondicional? Se ela nunca recebeu amor e afeto, como ela poderia proporcionar amor e afeto aos filhos? Ela fugiu atrás da sua felicidade. Então, essa frase que amor de mãe é incondicional não é verdadeira o tempo todo. A ocasião faz o ladrão. Não, isso é falso. É o princípio pelo qual você vive. Eu tenho dentro de mim o princípio de não roubar. Eu sei que roubar não é benéfico,
nem para mim, nem para o outro. E isso diz respeito a todos os conceitos de ética, seja no trânsito, na fila, na escolha, por passar informações falsas. Eu lembro que quando eu estava no mundo corporativo, eu recebi uma cotação e as pessoas perguntavam, mas o meu preço está bom? E a minha resposta sempre era, passe a sua melhor cotação. Eu não vou mentir dizendo que o preço está bom, eu não vou mentir dizendo que o preço não está bom para ele abaixar. Apenas passe a sua melhor cotação. E aí finalizamos a coleta de preço e sabemos quem venceu a concorrência. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Monja Coen fala, mentira, feio é feio. Quando você olha para uma rosa, você pode dizer... Não é essa foto que está aí, ela não está falando isso para o Dan aí, que está na foto. Realmente eu encontrei a Monja lá na Livraria Cultura, quando eu comprei o último livro dela, mas ok, vamos lá, vai. Vai lá. Quem ama o feio, bonito lhe parece, né? E a Monja fala, mentira, feio é feio. Quando você olha para uma rosa, você pode dizer, nossa, uma rosa, mas tem tanto espinho. E outra pessoa pode dizer, tem espinhos, mas é bonita. Nós damos importância a quê? À falta ou ao que é benéfico? Só apontamos erros e mostramos o que não é bom? Ou mesmo tendo espinhos, a rosa não é maravilhosa? Claro que é. Quem espera sempre alcança. Ficamos esperando apenas que as melhores coisas aconteçam, sem dar o primeiro passo, sem criarmos um músculo naquele propósito, ou esperamos com outro sentido, do verbo esperançar, o que eu realmente faço para que meu propósito aconteça. Aí sim. Que legal, né? Cadê eu aqui? Estão me ouvindo? Sim. Pode falar. Quanta informação, né? Puxa vida, muito legal. Olha, essas informações, sejam elas passadas pela nossa família, pelos meios de comunicação, determinam as nossas ações. Quantas falsas verdades nos levam a caminhos que não esperamos? Ainda mais hoje em dia, né? Faz uns 4 fake anos. News. Isso, desde que uns 4 anos. Quem começou muito com isso ficou muito popular, foi o Trump, né? Donald Trump falava no Twitter só mentira, 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 e ele mesmo falou, de tanto falar mentira, ela vira verdade. Bom, nesse livro que o Dan falou da Monja Coen, ela comenta sobre essas várias frases populares, mas na ótica de que precisamos pensar mais antes de falar. Falamos sem perceber coisas que não são verdades. Quantos olhares eu posso ter para uma mesma frase? Já fizeram esse exercício? Isso é muito legal. Em teatro a gente faz muito isso, né, Nilvana? Fazer esse exercício de dizer a mesma frase com intenções diferentes, com sentimentos diferentes. Isso é muito engraçado. Bom, a partir desses provérbios populares, feitos também sobre canções, sabe que às vezes eu começo a cantarolar uma canção e de repente me assusto a tomar consciência que aquilo que eu estou cantando não tem nada a ver comigo? Tem muito isso, né? Por exemplo, dá a tristeza é senhora. É bonita a música, tal. Não estou dizendo do contexto, né? Não estou entrando no mérito da canção, mas às vezes você fala umas coisas cantando, não me vem agora, acho que nenhuma. Para vocês, vem? Não, tem aqui, ó. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Exatamente. Será que é isso mesmo? Será que eu entrego meu poder pessoal para outra aquela lá, pessoa? Dói um tapinha, não dói um tapinha. Dói. Então, dói. E ouvir música em uma língua estrangeira, né? Uma língua que você não conhece. É muito engraçado isso, né? O pessoal que usa... Eu lembro muito, na época da eleição, uma sobrinha minha falando, olha, tem um rapaz que adora ouvir música, né? E ele gosta de ouvir punk. E o punk, eles defendem uma causa, né? E aí ela fala assim, o cara, ele adora ouvir aquela música, só que ele mesmo defende outra causa, porque, na verdade, ele não entende o que está sendo cantado, né?
É muito legal. Uma vez a minha filha, ela devia ter o quê? Uns 8 anos, de 8 para 10 anos, eu acho que 10. Ela tinha um conjunto que ela queria comprar uma música deles. Na época você baixava a música, você pagava para Eu tinha baixar, 8 anos, é. né? E aí a gente não conhecia a música, ela adorava a música, ela seguia eles no Orkut e tal. E a gente sugeriu para ela buscar a tradução da música, porque a gente perguntou, sabe o que é que eles estão cantando? Não, não sei, mas a música é bacana, o ritmo e tal. A gente foi pegar a tradução, ela, né? A gente sentou com ela foi lá, buscou a tradução da música e, surpresa, a música valorizava o quê? A bunda. Tinha uma hora que tinha um refrão, falava minha bunda, minha bunda, minha bunda, minha bunda, minha bunda. Ela ficou tão impressionada. Saiu dos grupos, parou de seguir. Ela falou, não, porque ela canta. Tinha 8 anos na época, né? Para uma criança de 8 anos muda bastante isso, né? Pois é. Por isso é interessante prestarmos atenção para o que ouvimos e para o que replicamos para nos não ouvirmos, não é? Por não ouvirmos, é Por isso não, mesmo. é muito, muito, muito engraçado. Um outro aspecto sobre a verdade é, se estivermos frente a frente e eu desenhar um 6, o que você verá? Um 9. São as visões diferentes de um mesmo assunto. Fica a dica, hein? É isso mesmo. E isso me remete a um treinamento em que eu tive. E nós estávamos em mais de 20 pessoas numa sala e nos foi passado um filme onde nos foi perguntado o que significava uma determinada cena. Era algo sem forma, sem estrutura, e cada um dizia o que compreendia de acordo com os seus pensamentos e ideias. Eu digo isso porque nós somos o resultado das nossas experiências. E surgiram os mais variados comentários. Cada um tinha um ponto de vista sobre o vídeo. Filmaram com uma câmera de altíssima resolução e nós assistimos inicialmente à edição, onde somente víamos partes fragmentadas do vídeo. As respostas foram o nascimento de um planeta, o Big Bang da criação do universo e por aí vai. Nenhuma resposta foi igual à outra, mas como assim? Se todos assistimos o mesmo filme no mesmo momento. Cada uma das pessoas naquele treinamento tinha uma verdade diferente da outra. Como mais de 20 pessoas tinham diferentes pontos de vista sobre a mesma realidade, assistimos ao filme juntos. Loucura, né? Sabem o que era a realidade? Grãos de pipoca estourando em óleo quente. Quando a gente percebe o contexto na sua totalidade, aí a gente consegue compreender do que se trata. E isso pode acontecer na vida da gente. Cada um Isso tem um mesmo. determinado ponto de vista de acordo com a visão que cada um tem daquele determinado assunto, daquele fato. Quando a gente fala algo dentro de um contexto, faz todo sentido, né? Todo sentido. Por exemplo, vocês já pegaram uma notícia de jornal pela metade? Você chega na sala e o cara está dando o final da notícia, fica difícil da gente entender, né? E aí nos perguntamos, mas qual o motivo desse cara estar falando essa coisa aí? Né? Por que ele falou isso? Será que isso faz sentido? A gente está sempre julgando de acordo com o nosso entendimento, gente. Pior, ainda se a gente percebe apenas uma parte e não entendermos o todo, né? A gente vai julgar uma coisa pelo aquilo que a gente entende. Se a gente não vê toda a história, a gente vai julgar só a parte que a gente viu. E não necessariamente a parte que a gente viu reflete toda a verdade, né? O real sentido do que foi falado, da frase. Eu tenho um exemplo muito engraçado dessa coisa de você pegar uma coisa pela metade e tentar dar um sentido. A minha mãe, ela dormia, ela punha filme para assistir e dormia no meio de um filme, né? E dormia sentada na cadeira, e aí quando ela acordava, ela estava no outro filme, e ela não conseguia entender o que uma coisa queria dizer com a outra. Olha que engraçado. Olha, ao vivo tem isso, né? Tá tocando o meu interfone aqui, eu vou atender, tá? Vai lá, vai lá. Bom, eu quero dizer para vocês, a gente está falando todas essas coisas, tem uma coisa interessante, que é uma fala dos africanos,
que cada um vê o mundo com o coração que tem. Exatamente isso, não é? Cada um tem o seu olhar, cada um tem a sua história, cada um tem as suas vivências, não é? Eu posso sugerir uma história? Opa, claro, com certeza. Vamos lá. Os cegos e o elefante. É um conto do budismo chinês. Há muitos anos vivia na Índia um rei sábio e muito culto. Já havia lido todos os livros do seu reino. Muitos súditos e ministros, para agradar o rei, também se aplicaram aos estudos e às leituras dos velhos livros. Mas sabiam que não era fácil isso. Então, eles viviam disputando entre si quem era o mais inteligente e sábio. Cansado desta disputa, o rei resolveu então dar-lhes uma lição. Chamou-os todos para que presenciassem uma cena no palácio. Bem no centro da grande sala do trono estavam alguns belos elefantes. O rei ordenou que os soldados deixassem entrar um grupo de cegos de nascença. Obedecendo às ordens reais, os soldados conduziram os cegos para os elefantes e, guiando-lhes as mãos, mostraram-lhes os animais. O outro segurou a cauda. Já apalpou as orelhas, um outro a presa e, por fim, o outro apalpou a tromba. O rei pediu que cada um examinasse muito bem com as mãos a parte que lhe cabia. Em seguida, mandou-os vir à sua presença e fez a pergunta: com que se parece um elefante? Ai, começou uma discussão acalorada entre os cegos. Aquele que agarrou a perna respondeu: o elefante? Ah, o elefante é como uma coluna roliça e pesada. O cego que segurou a cauda disse: imagine, o elefante é tal qual uma vassoura de cabo maleável. O que tocou a barriga explicou: o elefante é uma parede curva, tem a pele semelhante a um tambor. O cego que tocou as costas desdenhou. Vocês não perceberam nada mesmo. O elefante parece-se com uma mesa baulada e muito, muito alta. O que havia tocado as orelhas disse: mesa? Nada disso. Ele é como uma bandeira arredondada e muito grossa que não para de tremular. O cego que examinara a presa então falou: bandeira? Ora, ele é comprido, grosso e pontiagudo, forte e rígido, como os chifres. Por fim, o cego que havia tocado a tromba disse: o elefante é como a serpente. Mas a diferença é que ele flutua no ar. O rei se divertiu com as respostas e, virando-se para os seus súditos e ministros, falou: viram? Cada um deles disse a sua verdade. Nenhuma delas responde corretamente a minha pergunta, mas se juntarmos todas as respostas, poderemos conhecer a grande verdade. Assim são vocês, cada um tem a sua parcela de verdade. Se souberem ouvir e compreender o outro, e se observarem o mundo de diferentes ângulos, chegarão ao conhecimento e à sabedoria. Interessante, não é? Assim como disse Rubem Alves, cada um tem o seu ponto de vista. Se nós tivermos paciência para ouvir o outro, quem sabe não podemos chegar a uma verdade, não é? É isso aí. Que tal refletirmos um pouco? Essa verdade é minha ou é de outra pessoa? Essa é mesmo a minha verdade? Minha verdade é aquela que me traz leveza, que me faz feliz. Se eu faço uma escolha acreditando que ela é a minha verdade, mas me sinto pesado, sem motivação, será que é mesmo a minha verdade? Então, para encerrar, fica uma dica. Pense um pouco, ou melhor, sinta um pouco. O que te faz feliz? Qual é a realidade que você quer criar para você a partir das suas verdades? Hein? Fica a dica.
É isso aí. Muito Um bom. beijo, Tchau, compartilhem, pessoal. compartilhem essa live e que seja uma verdade para você, hein?